de uma forma muito geral, para todas as recomendações, a gente reforça o cuidado no respeito, no distanciamento, entender que o uso da máscara é para a nossa proteção, né? Eu estou usando não apenas para me proteger. E a gente conta com a responsabilidade e o respeito dessas pessoas nesse sentido. Secretária, com relação aos esportes individuais já foi. E agora os esportes coletivos, qual é a particularidade disso? Os esportes coletivos que estão autorizados neste momento são aqueles que os atletas competem, né, que são federados, filiados a uma federação, naturalmente a uma confederação. E essa autorização, ela parte do princípio da necessidade de retomada desses atletas, né? O calendário de competições vai ser retomado ainda esse ano e eles precisam voltar a treinar. Então, por conta disso, por enquanto, esporte coletivo em Recife só para fins de treinamento e competição. Muitas atividades já retornaram, mas as creches e as escolas continuam fechadas e não há previsão para esse retorno. Com as crianças em casa mais tempo, os cuidados precisam ser reforçados. Daniele Fonseca vai trazer dicas para evitar acidentes junto com os bombeiros. Boa tarde, Daniele. Oi, Márcio. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Márcio, são pequenos detalhes que a gente pode colocar em prática para deixar a casa adaptada e mais segura para as crianças. A gente vai conversar agora com o Tenente Coronel Anderson Barros, do Corpo de Bombeiros. Coronel, quais são os acidentes mais comuns que as crianças acabam sendo vítimas dentro da casa? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Márcio. Hoje os acidentes mais comuns são as quedas, né, os afogamentos, os sufocamentos com cortinas, alguns objetos que as crianças ingerem muito pequenos. Além das queimaduras, né, que ocorrem nas cozinhas. Então existem ambientes na casa que guardam alguns perigos que podem ser resolvidos com pequenos cuidados preventivos. Em relação à história da cortina, o que deve ser feito? Deixar ela sempre presa, amarrada, e o perigo é no tecido da cortina ou naquela cordinha, no caso das persianas? No caso, os dois, né? Tanto a cortina pode se enroscar no pescoço da criança quando ela brinca atrás das cortinas ou vai se enrolando ali, como a cordinha, ela pode servir, né, de um objeto que a criança possa encaixar o pescoço e acabar não conseguindo retirar e talvez se apoiando naquela cordinha e sufocando. Então, é algo que precisa estar preso e longe do alcance das crianças. Um acidente muito comum, gente, por exemplo, uma criança puxa as gavetas de uma cômoda, além dela ter acesso a tudo que está guardado ali dentro, pode fazer com que aquele peso, faça com que a cômoda caia por cima dela. E aí o senhor trouxe aí algum item que pode justamente evitar isso aí, né? Qual é, Coronel? São travas de portas, né? Muito importante estarem na cozinha para evitar que as crianças tenham acesso aos utensílios, né? Acrescentando as facas, né? Então, se não é possível colocá-las alta o bastante ou distante o bastante das crianças, as travas podem ser usadas, né, nas portas para evitar que a criança tenha acesso a esses objetos perigosos, como facas, produtos químicos de limpeza e até os medicamentos que podem ser confundidos com balas, né, pela coloração. Esse aqui ele tem uma travazinha, né, e tem os adesivos que vão ficar nas portas, aquelas portas que abrem como janelas, e essa trava aqui ela solta e volta. Justamente para dar aquele grau de dificuldade ali para a criança, né? Maiorzinha. Esse daqui pode ser utilizado até no vaso sanitário, para evitar que a criança, né, tenha acesso à água, jogue um brinquedo, caia e acabe se afogando. Então fica a parte de um adesivo na tampa e outro no corpo do vaso sanitário, impedindo que a criança tenha esse acesso para a abertura do vaso. Materiais de construção, ele não passa de R$15, R$20, depende dos modelos, né? Você tem protetores de tomada de diversos modelos para evitar que a criança tenha choque elétrico e acabe, né, tendo um acidente sério. E você tem também os protetores de quina, né? Protetores que deixam as quinas, né, de móveis de vidro ou pontiagudos mais seguros, impedindo que a criança tenha uma lesão quando corre ou quando brinca na casa. E em caso de qualquer acidente em casa, Coronel, qual é a orientação para os pais ou para quem quer que esteja ali cuidando daquela criança? Olha, é muito importante manter a calma, para lembrar do número de emergência,
né, o nosso número 193, o número do Corpo de Bombeiros. Mantendo a calma, você vai lembrar do número, vai saber como proceder à medida que essas informações são passadas pelo nosso despachante do Corpo de Bombeiros. E assim, é importante também alertar aquelas pessoas que ficam em casa aonde está esse número, se elas não lembrarem, né, num local fácil, na geladeira, ou próximo aos telefones, para que numa emergência a pessoa ligue rapidamente e não perca minutos ou segundos preciosos para salvar a vida, né, do nosso bem precioso, que são as crianças. São dicas importantes e olha, a gente segue falando de prevenção a outro tipo de acidente. As pessoas que moram em áreas de barreira estão sempre assustadas, com medo de deslizamento, ainda mais em dia de chuva. E a gente recebeu pelo WhatsApp, no nosso número 981812222, essas fotos aqui. O Hereno Júnior contou pra gente que está preocupado com a situação da barreira da rua onde mora, a rua Aline, no Alto do Pascoal, zona norte do Recife. Ele e os vizinhos querem um muro de arrimo e pedem ajuda do calendário. Esse aqui é o caminho para chegar e sair de casa. E o Ronan Tadim está ao vivo com os moradores da comunidade do Alto do Pascoal e vai trazer para a gente as informações. Ronan, para chegar e sair de casa, as fotos já assustam. As imagens aqui mostram uma barreira perigosa. Há quanto tempo os moradores pedem providências por aí, hein? É desse jeito, Márcio, é a vida toda. E é muito movimento de gente passando aqui, porque tem muitas famílias que moram lá. A Ana Regina está do outro lado. Oi, Ana Regina. Está lá do lado de lá, a nossa cinegrafista. Que eu até falei com ela, passa primeiro, porque ela filmando para passar aqui é um perigo danado. Senhora, como é que chama? Eu me chamo Márcia Karina. Dona Márcia, e essa situação aqui, Dona Márcia? Quanto tempo? A vida toda, né? É. Eu já aqui moro desde criança e já faz muitos anos que a barreira é assim. E eles nunca colocaram a lona, né? Nunca vieram fazer uma prevenção, cortar os matos. Vem cá, senhora, pertinho de É mim, raridade. Vem. A senhora como é que chama? Beatriz. Já tem quantos anos, a Beatriz? 78. 88? 70. 78. A senhora passa aí? Passo nada. Passa não. Não passa. Tem medo? Tem tontura. Tontura, né? Pressão, eu tenho medo de passar. Não A senhora passo. tá certíssimo. Vamos pra lá comigo, vamos? Vou não. Morro vai. de medo também de passar aqui. Eu tenho que ir. Me presta o Não calendário, passo de daqui a jeito pouco eu nenhum. trago o seu calendário. Tá certo. Não, eu acho que a senhora está completamente certa. Eu vou passar porque moradores fazem esse caminho todos os dias. Aqui tem que tombar para cá mesmo, porque só tem isso, ó. É basicamente aqui, o tamanho do meu pé, gente. Basicamente o tamanho do meu pé. É desesperador a situação de quem mora por aqui, viu? Não é fácil não. Vou mostrar pra lá a quantidade de moradores que tem por aqui. Oi, gente, venha pra cá. Venha pra cá pra eu conversar com vocês, vem. Como é que é o nome da senhora? Eliane. Tem muita gente pra lá, né, dona Eliane? Tem. E como é que é viver por assim? É pra cá, pra lá também a barreira, vai-se embora, né? Vai-se embora a barreira descendo e aqui já vai subindo. Como é que é viver desse jeito? É inferno. Porque faz Literalmente. medo quando chove. E esses matos todinho aí. Eu falei que a situação eu tô aqui cansado, porque a perna chega a tremer, viu, pra passar ali. Faz medo passar aqui. Eu passo com medo. Imagina. Vem cá, amigo, venha pra Faz cá. 42 anos que eu moro aqui e nunca fizeram nada. Vem pra cá o outro amigo também, mantendo o distanciamento aqui, mas pra gente conversar. Já caiu gente aí, amigo? Já caiu. Já caiu muita gente já. Mulher grávida, senhor de idade também caiu. A gente sempre vai atrás da Defesa Civil, da Enlurbe, e a gente agora nunca teve resposta. Será que tem que cair mais gente para a prefeitura fazer alguma coisa? Nem para podar as árvores, Morreu aí embaixo. ele nunca veio. Aí todo dia eu ligo para a prefeitura, ligo para a Defesa Civil e nada. E o senhor também já viu muito problema aí? Muita gente caiu aí? Já o pessoal caindo aí e a dificuldade para passar, né? Porque à noite o pessoal passa aqui se segurando naquele zinco ali, arriscado até se machucar no zinco também. Já vi cair gente, como ele falou, grávida, pessoal aqui passando a noite da correria caindo, criança também. Ó, eu tô aqui do Aconteceu lado de muita cá, Ana Regina, vim andando. Pro lado de cá tem várias casas. Quer vir andando? Vem andando devagarzinho, dá uma olhada pro chão aí. Tem várias casas pro lado de cá e a barreira continua. O pessoal pode acompanhar a gente também de longe. Vem, Ana Regina, passa aqui, por favor, pra gente mostrar a quantidade de casas e a mais barreira que tem aqui, ó. Ó a criancinha. Gente, quem é que tá com essa criancinha? Por favor, tome conta dela, amigo. Segure a mão dela, por favor. Olha aqui, o tamanho dessa barreira aqui também, ó. E continua, de fora a fora. E gente que mora aqui, bem próximo dessa barreira. As casas aqui, ó.
uma criancinha ali. É muito complicado isso aqui, é muito complicado. Olha aqui atrás, aqui, a quantidade de criança que tem aqui, que passa por aqui. Gente, nós chamamos a Prefeitura do Recife para vir até aqui, para dar uma resposta para a gente. Infelizmente, eles não mandaram representantes nenhum para conversarem com a gente. Abre aqui para mim no mês de outubro, por favor. Mas eu tenho uma resposta. É o seguinte, a Defesa Civil mandou para a gente uma resposta dizendo que ainda hoje vai mandar uma equipe por aqui, no local, para programar a limpeza da barreira e a carpenação e colocar plásticos. Agora, essa quantidade de lixo aí também, os moradores precisam colaborar porque está errado. Não pode. Já a URB informa que enviará uma equipe técnica ao local até a primeira quinzena de setembro para avaliar a possibilidade de iniciar o desenvolvimento de um projeto executivo. Ou seja, vai enviar uma equipe para em setembro ver se tem jeito de começar Não vai sair esse ano, viu? Mas de qualquer forma a gente volta aqui em outubro para ver se esse projeto pelo menos já existe. Março, para ver se esse projeto já existe e para ver se a Defesa Civil já colocar lona e limpar, vocês mandam vídeo pra gente, tá bom? Ok. Porque a situação aqui, Márcio, é o que eu falei, é realmente assustadora e desesperadora. Pena de quem mora por aqui é obrigado a se arriscar. Porque como é que dorme quando chove aqui? Como é que dorme? Como é que sai pro trabalho todo dia? Várias crianças... É difícil demais a situação aqui, Márcio. Muitas famílias a gente vê ali do alto, olha, mostrando ali o campo do estádio do Arruda, mas é importante que a Prefeitura faça um trabalho de orientação, principalmente também sobre a coleta de lixo. Tem muito lixo nessa barreira, a gente sabe do risco maior, tem até alguns sofás que nós vimos ali, geladeira na barreira. Isso não pode e aumenta ainda mais o risco de deslizamento no período da chuva. Claro que a gente vai acompanhar aqui no NA1, a gente espera que antes, né, em Lube, a URB estejam aí para orientar os moradores. Olha a situação dessa barreira e claro que a gente também pede a colaboração dos moradores com relação ao lixo. Muito lixo nessa barreira no Alto do Pascoal. Vamos agora para um rápido intervalo a seguir protesto em Paulista. Moradores e artistas pedem que o único teatro da cidade seja reformado e volte a funcionar. Nesse momento todo isso está passando. Tem também direito do trabalhador e FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tem trabalhador que só descobre que a empresa não está depositando esse dinheiro quando precisa fazer um saque na conta do FGTS. O que fazer? E ainda os cuidados que as mães devem ter em relação à amamentação neste tempo do coronavírus. Continue com a gente, o NA1 volta já. Fala, minha joia! É o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tem trabalhador que só descobre que a empresa não está depositando esse dinheiro quando precisa fazer um saque na conta do FGTS. Como num caso de demissão. Como se prevenir? O que fazer se descobrir que trabalhou muito e não tem nada no FGTS? Quem explica pra gente ao vivo é Danilo César. Danilo. Ô, Márcio, imagina a cena, né? A pessoa acabou sendo demitida agora na pandemia, quando foi lá sacar o valor que estava na conta do FGTS, não tinha nada, ou tinha um valor bem menor do que achava que realmente teria. O que fazer nesse caso? A gente vai voltar a conversar com Ana Cristina da Silva, juíza do trabalho. Toda nesse caso, o que fazer? A pessoa viu realmente que a empresa não colocou aquele dinheiro na conta dele. Vamos lá. Veja, primeiro, a orientação que eu dou é realmente o empregado ele confirmar, averiguar junto à empresa se realmente não houve esse recolhimento. Porque pode acontecer de algum erro. Se, por exemplo, tiver alguma data de nascimento errada, a Caixa não vai pagar. Então, caso realmente não tenha havido recolhimento nenhum, o importante é que o empregado ele se dirija ao sindicato profissional ou então contrate um advogado e entre com ação para reivindicar esse pagamento do FGTS. No caso de uma pessoa que continua trabalhando, que cuidados ela deve ter, então, para saber que aquele valor está sendo depositado da forma correta? Ótima pergunta. Porque, veja, o empregado, quando está com um contrato ativo, ele pode ter receio, né, de alguma retaliação. Aí seria interessante ele também procurar o sindicato, que o sindicato pode dar todas as orientações, inclusive fazer uma denúncia junto à Superintendência Regional do Trabalho. Essa denúncia, inclusive, é anônima. Aí, no caso, essa superintendência vai fazer a fiscalização junto à empresa. Que o que não pode é aquele saldo não ser depositado todo mês, né, doutora?
Exatamente. E mais importante, que é interessante até, que o empregado ele acompanhe esse saldo dessa conta do FGTS, que pode ser feito, inclusive, ele se dirigindo lá à Caixa para saber desse saldo, como também tem aplicativo, inclusive, no celular do FGTS. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho existem prazos. Então, por exemplo, o empregado que foi dispensado, ele tem até 2 anos para reclamar esse FGTS que não foi pago. Doutora, né? Por exemplo, aqui a gente tem até uma história, que é uma pessoa ali, ela disse que foi demitida e passou 1 ano trabalhando nessa empresa. Aí ela viu que a empresa não tinha depositado 8 parcelas das 12. Aí, nesse caso, ela tem um prazo para cumprir ali, para não perder esse dinheiro, né? Ela está no contrato ativo? Não, ela foi demitida. Ela foi dispensada. Passou 1 ano trabalhando, foi demitida, e quando ela foi ver o saldo, viu que só tinha 4 parcelas ao invés das 12. Pronto, aí ela pode entrar com ação na Justiça do Trabalho, requerendo o pagamento desse FGTS. Esse valor é depositado de quantos por cento, mais ou menos, em cima do salário da pessoa? Ótima pergunta. O empregador, ele deve, por lei, pandemia, quando ele passou a olhar mais para si próprio e deixou o coração falar através das tintas. Olhei mais para mim, olhei para dentro, para as pessoas que estão ao meu redor, meus ancestrais, minha história, e tudo isso me inspira muito. E foi o que eu sempre quis fazer, o que eu sempre almejei com a minha arte, ter esse reconhecimento, fazendo imagens de pessoas negras, contando essas histórias de luta, de superação, de conquistas. E, assim, é algo muito mágico. Eu costumo dizer que tem algo me guiando, tem uma luz divina, não sei de onde vem, mas eu sinto. Por quê? Porque quando eu faço algumas pinturas, aquela transe ali, depois que eu relaxo, aí cara, não fui eu que fez isso. Não faz muito tempo que o Jeff ia de galeria em galeria e mandava e-mails tentando conquistar espaço para mostrar o trabalho. Ouviu muitos nãos, mas foi em plena pandemia, pintando em casa, isolado, que a obra dele ganhou mais visibilidade através das redes sociais. E o sucesso chegou de forma inesperada. Nosso cenário está ilustrado com as obras do artista pernambucano Jeff Alan. A primeira surpresa foi ser escolhido para ilustrar o cenário do programa Encontro com a Fátima Bernardes. Um reconhecimento nacional. Os compradores e colecionadores de arte também identificaram talento nos desenhos que o Jeff postou na internet. É criar e vender. A procura é tanta que ele parou de aceitar encomendas. Dessa série atual, eu consegui vender algumas obras para o México, França, Estados Unidos, em vários estados daqui do Brasil. Transformou a minha vida pessoal, minha vida profissional. Hoje eu sou uma pessoa bem melhor. Para esse jovem artista, o sucesso não se mede em dinheiro. Ele trocou 30 trabalhos por cestas básicas para os moradores sem teto do Recife. Minha missão aqui é servir. Estou aqui na Terra para servir as pessoas. Vi que o mínimo que eu tenho é uma grande riqueza. Tem gente que não tem nada e tem um sorriso no rosto. Tem gente que tem tanto e não tem esse sorriso, sabe? E é muito rico eu, com a minha arte, estar resgatando vidas. As obras do Jeff estão valendo 20 vezes mais do que antes da pandemia. Mas sucesso para ele tem outros significados. Solidariedade, empatia, luta contra o preconceito. E isso não tem preço. E olha aqui no nosso cenário, as obras do Jefferson. Boa tarde para você, Tiago Medeiros. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, minha joia. Acho que é exemplo, né? Para a gente deixar de ser besta. Sem dúvida. E olha, o novo treinador do esporte já chegou no Recife? Já chegou, Márcio. Jair Ventura está por aqui, 41 anos, novo contratado do esporte, que demitiu ontem Daniel Paulista, correu rapidinho, já anunciou o novo técnico. E claro que a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho no Globo Esporte. E entre os outros assuntos do Globo Esporte? Hoje é dia de caldinho, terça-feira, dia de resenha. Sei que você gosta, pode se preparar para almoçar ali, assistir e sorrir um pouco. Já no GE tem resenha, tem muita informação para você. Está na hora do meu almoço, uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte, com o GE. Com o GE. Simbora, demorar, o Globo Esporte no ar. Torcedor rubro-negro já está de professor novo.
Fala, torcida do Leão, aqui é o Jair Ventura falando, estou extremamente honrado com o convite. Estou chegando para que juntos possamos fazer um grande trabalho. Conto com o apoio de todos vocês, um grande abraço. Jair Ventura, 41 anos de idade, futebol no sangue. Filho de Jairzinho, campeão do mundo com a seleção brasileira em 70 no México. E a história dele como treinador começou como apagador de incêndio. Era auxiliar no Botafogo em 2016 e foi efetivado. Não só tirou o time do rebaixamento, como classificou para a Libertadores. Foi eleito o técnico revelação do Brasileiro de 2016. Chegou chegando. Em 2018 se transferiu para o Santos, mas não correspondeu às expectativas e acabou demitido depois de 7 meses. Na mesma temporada foi contratado pelo Corinthians e durou menos tempo ainda, só 3 meses. De lá para cá, Jair saiu do mercado para se dedicar aos estudos e à família. O primeiro trabalho da volta dele é justamente no esporte. E aí, qual história vai se repetir no Leãozinho? Bom, a gente só tem certeza de 2 coisas, que hoje é terça e que o Globo Esporte tá começando. Ah, e hoje é dia de caldinho também, tá? Chegue junto, dê moral! Boa tarde, minhas joias!